Tarde. Vamos conversar hoje a respeito da contemporaneidade das Escrituras. A contemporaneidade e aplicabilidade das Escrituras para o tempo presente, para a interpretação das relações humanas nos dias atuais. A partir disso, vamos ler e meditar acerca do tema previsto pelo profeta Oséias, no capítulo 4 do livro de Oséias. Capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Verso 2, capítulo 4 de Oséias. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. No verso 3 continua o profeta narrando então aquilo que Deus houvera lhe falado. Por isso a terra está cheia de luto, e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perece. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueces da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto ao mais, estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade e o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. No verso 14 do capítulo 4 de Oséias, prossegue o profeta, registrando a mensagem de Deus. Verso 14. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes, com as prostitutas cultuais. Sacrificam, pois, o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não te faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Eve, nem jurei, dizendo, vive o Senhor. Capítulo 4, verso 16 de Oséias. Como a vaca rebelde se rebelou Israel, será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim será entregue aos ídolos e deixá-lo. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. O ministério do profeta Oséias foi exercido por volta dos anos de 750 a 720 a.C. e se deu na época do reinado de Jeroboão em Israel e dos reis também, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje, sobre esse trecho lá em Oséias 4, é isso que Deus narrou através do profeta Oséias. Continua atual ou é simplesmente um fato histórico? Acobertado pela história, registrado pela história, para mera informação da geração atual? É claro que não. Nós vemos que as cartas de Paulo, inclusive,
1 Coríntios retrata um comportamento do povo em relação, por exemplo, à idolatria, em relação a pecados sexuais, em relação à glutonaria, em relação a bebedeiras. Paulo fala isso nas cartas dele. Mas o que se ressalta, que Deus fala aqui em Oséias capítulo 4, é o verso 2. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Ou seja, a natureza humana mudou. A natureza humana após Cristo, houve uma transformação sobre essa natureza? Ou continuam-se praticando os velhos hábitos, inclusive que estão descritos aqui no livro de Oséias? Isso é para a gente pensar e analisar a partir de um contexto em que essas pessoas aqui estavam imersos na idolatria, no paganismo. Aqui quando ele fala, lá no verso 14, que as filhas se prostituíam, inclusive as noras adulteraram, e os homens se retiravam com as meretrizes e com prostitutas cultuais sacrificavam, seria o culto a Baal, principalmente a divindade pagã chamada Baal, que era deus da fertilidade, que envolviam cultos sexuais, relações sexuais. Então por isso que fala aqui em adulterar, e fala em prostituição, e fala em prostitutas cultuais, sacrifício. Então o povo aqui, na época descrita por volta de 750 a.C., já estava imerso em pecados que nós vimos que não se modificaram ao longo da história. Nós vimos que após Cristo, no ministério de Paulo, estão narrados pecados. Talvez não a idolatria de Baal, mas outras idolatrias entre os povos gentios, por exemplo. Então nós vemos que ao longo da humanidade, a essência da humanidade era simplesmente procurar um substituto a Deus. É não honrar ao Senhor, é colocar a fé, a sua crença, em seres criados e não no Criador. E também, em decorrência disso, violar os mandamentos. Porque aqui quando fala no capítulo 4, verso 2, é justamente a violação dos mandamentos que estão descritos lá em Êxodo capítulo 20. Perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios. É a citação dos mandamentos. De muitos dos mandamentos que estão previstos lá em Êxodo 20. Então aqui, no Antigo Testamento, já se vivia os mesmos dilemas que nós temos hoje na geração atual. Nós temos o pecado corrompendo a sociedade. Como eles tinham lá. Não era diferente. Mas hoje, algo aconteceu. Deus, por misericórdia da humanidade, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para ensinar o Evangelho de maneira mais prática, de maneira mais objetiva. Como nós vimos, o Cristo ele não veio para revogar a lei. Lá em Mateus 5,17, ele é bem claro. Eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir. E nesse cumprir ele explicou, ele explicitou melhor como que a gente faz para observar os mandamentos. Então, pela fé em Cristo é possível uma renovação. A Bíblia continua sendo atual na medida em que se rejeitou Cristo. Na medida em que a população do mundo virou as costas ao Senhor Jesus. Virar as costas ao Senhor Jesus implica nessa situação descrita lá no capítulo 4, verso 2 de Oséias. Perjúria, mentir, matar, furtar, adulterar, porque eles não conheciam a Cristo. Cristo não estava ainda, foi 750 antes da vinda de Cristo. Mas e após a vinda? E hoje que conhecemos a Cristo? Também a civilização atual, a geração atual, está na mesma situação. Só que a idolatria hoje é mais moderna. Muitos idolatram a casa, muitos idolatram filhos, muitos idolatram programas de televisão, muitos idolatram jogos, muitos idolatram passeios, enfim.
A idolatria pode ser qualquer objeto que venha substituir Deus, que venha ocupar o lugar de Deus, o tempo que eu deveria dedicar à oração, à contemplação, a pedir perdão, à reflexão que me leva próximo a Deus, ao arrependimento. Estar esse tempo, se eu dedicar esse tempo a outra coisa, que não seja Deus, que ocupe o tempo da minha vida, o espaço da minha vida. Então nós temos que ver hoje que a geração atual não está diferente da geração descrita por Oséias. Que hoje nós temos que voltar-se a Cristo e ver Ele como nosso Senhor e Salvador, estudar a palavra dele, de Cristo, para que pela fé no Senhor Jesus peçamos misericórdia, peçamos perdão a Deus, para Ele nos limpar do pecado, para Ele nos redimir, porque Ele pode nos redimir dos pecados. Ele é o Salvador da humanidade. Voltemos a Cristo, meditamos na palavra dele, meditamos hoje em Oséias capítulo 4, nos pecados que aquela geração lá fez e que hoje estamos vivendo na mesma situação. O homem não mudou, a essência humana não mudou. A tecnologia pode ter avançado, a ciência, mas a essência humana não. O comportamento humano continua daquela mesma forma. Então peçamos perdão a Cristo, vamos nos arrepender e vamos voltar para a Escritura, estudar a palavra de Deus e orar. Que Deus abençoe a todos e dê uma ótima tarde.